Há pouco, o Departamento de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos divulgou o chamado Índice de Preços ao Consumidor, esse referente ao mês de julho. Para comentar os números, falamos agora com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Seja bem-vindo, Will. Obrigado pela participação, meu caro. Bom dia. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer falar contigo. Quero primeiro começar essa nossa conversa com um dado em tela. Dado do CME Group, as chances que o mercado coloca na mesa para um corte de juros em setembro, a próxima reunião, 91,8% de chances. Ontem era 85%. O mercado já estava um pouquinho mais confiante, mas agora é quase certeza, pelo menos na curva de juros dos Estados Unidos, de que em setembro tem corte de juros. O que, Will, neste CPI, dá essa garantia para o mercado? Quais são as informações mais relevantes deste último dado de inflação? Boa, Gabriel. A inflação ao consumidor americano, ela se mostrou ainda resiliente, ainda teimosa. Você teve um leve impacto. As tarifas estiveram ali presentes, não foram, o impacto não foi muito forte, mas a verdade é que o dado veio aquém daquilo que o mercado esperava. E em vindo aquém, abriu espaço para uma reprecificação aí dos juros ou para confirmação, na verdade, né, da expectativa que já vinha sendo a principal, a recorrente, né, de um corte de juros em setembro. Isso porque não foi na sexta-feira passada, na outra sexta-feira a gente teve aquele dado do payroll, né, relatório do mercado de trabalho americano, mostrou fraqueza, mostrou que o mercado de trabalho criou menos postos de trabalho do que se esperava, e esse era um fator, um vetor importante que o próprio Jerome Powell e os diretores do Fed vinham salientando que, olha, para mudar os juros, a gente vai ter que ver alguma mudança no mercado de trabalho, menos criação de postos de trabalho, o mercado de trabalho dando sinais de enfraquecimento. Ele veio e isso mudou as apostas de juros para um corte em setembro. Aí, junto a isso, você teve o PCI, que é o relatório de inflação mais aguardado e mais olhado pelo Fed, que mostrou uma inflação teimosa e não corroborou muito esse cenário de corte de juros. E agora você teve um CPI que mostrou uma inflação teimosa, mas abaixo daquilo que o mercado estava esperando. Traduzindo tudo isso, né, a gente tem uma inflação que ela não voltou para a meta, ela teima em não voltar para a meta, mas a verdade é que a gente tem hoje um juro nos Estados Unidos que ele é bem maior do que a inflação corrente. Você veja que o índice de preços ao consumidor ele subiu 2,7% nos últimos 12 meses e você tem uma taxa de juros de 4,25%, ou seja, uma política monetária restritiva, que os agentes do mercado vêm dizendo que, olha, tem espaço para você cortar aí 2 cortes esse ano de 25, acabar com a taxa lá mais para perto de 13,25, 3,75 a 4. Então, existe esse espaço para eventuais cortes aqui na taxa básica de juros, mesmo com uma inflação que ela ainda não voltou para a meta. Na tela, Will, as chances pelo CME Group, lembrando calculadas em cima da curva de juros nos Estados Unidos, eu falei 91, mas já está em 94, então o mercado está bem confiante de que essas taxas vão cair em setembro, por todos estes motivos que você nos traz. Mercado de trabalho enfraquecido, recuou bastante o número de vagas criadas neste último mês e tivemos reajuste, revisão dos dados anteriores, o que até chamou bastante a atenção. Dado do PCI, bastante incômodo, mas este CPI um pouquinho dentro das estimativas, até um pouco abaixo das projeções de boa parte do mercado. Então, agora o mercado coloca na conta corte de juros em setembro. Dentro dessa inflação, se mencionou que tem um pouco de tarifas. Onde a gente consegue encontrar tarifas dentro do CPI de hoje, o Will? E claro, é o efeito que nós esperávamos, talvez, para estes meses, para essa meiuca do ano? Ou ainda está demorando para aparecer na inflação oficial dos Estados Unidos? Claro, vamos lá, falando um pouco da inflação, né, os componentes de inflação. Gasolina e preço de energia, mais uma vez, ajudaram, contribuíram positivamente com queda no preço de gasolina, inclusive, isso tem uma relevância. O preço de moradia, né, que foi um problema, foi um vilão da inflação ao longo de 2024 inteira. O preço de moradia ele continua subindo aqui nos Estados Unidos, mas subindo cada vez menos. Então, a gente fala de uma trajetória benigna para isso, e é um indicador super relevante, porque ele representa aí mais do que 30% do índice de inflação, tá?
A gente teve um aumento ali também em transporte, em serviços médicos, normal, pontual. Agora, das tarifas, onde a gente pode ver as tarifas de forma branda, eu diria modesta por enquanto, foi na parte ali de móveis para casa, né? Ou seja, a furniture que a gente fala, né? Ou seja, para você decorar a sua casa, muita coisa vem de fora dos Estados Unidos e ali você já começou a ver. Obviamente, como um componente de inflação ele é menor, ele é menos importante. Alguns alimentos também que têm esse impacto de tarifa, que vem do México, que vem de outros lugares, você começou a ver, mas também de forma marginal e muito dispersa, tá? Então também dá para dizer que você teve ali. E produtos de beleza, tá? Então foram alguns pontuais que trouxeram um certo impacto. A gente já pode dizer que as tarifas começam a ter um impacto, porque esses foram produtos que são, sim, impactados pelas tarifas, né? Mas no cômputo total da inflação, e essa é a boa notícia, o impacto ele foi ainda bem modesto, né? E que nem eu comentei, a inflação ela não voltou para a meta, está ali nos 2,7, veio abaixo do 2,8 esperado pelo mercado. O núcleo da inflação continua mais para perto do 3 do que para o 2, que é a meta do Fed. Então, uma inflação teimosa, mas que tem tido uma trajetória benigna. E essa aposta do mercado, né, de corte de juros em setembro deriva muito da postura do Fed, de dizer o seguinte: olha, essa inflação de tarifas ela até pode acontecer, mas é o que a gente chama de one-off, é uma inflação que acontece um ano e depois ela deixa de acontecer, não é uma inflação continuada, então eles não se preocupam tanto com isso, tá? Não vai ser esse o principal vetor para a decisão de juros, e eles vinham salientando muito a importância do mercado de trabalho, né, para a definição dos juros. Obviamente que o mercado de trabalho deu o sinal e a inflação se mantendo numa trajetória benigna, aí está a explicação para os 94% de apostas aí do mercado a partir da curva de juros, na aposta num corte de juros na reunião de setembro. Agora, tem movimento também interessante no dólar, Will. A gente vinha de uma estabilidade no dia de ontem e agora, assim que abriram as negociações, primeiro nós tivemos o efeito da publicação do IPCA aqui no Brasil, que veio bem abaixo das estimativas. Dólar, no primeiro momento, caiu dos 5,44 para cerca de 5,43. Então, perdeu um centavinho. Tivemos o primeiro degrau nas negociações de hoje. E aí, a partir de 9,6, aí o dólar já foi lá para baixo, bateu nos 5,40. É efeito dessas projeções de corte de juros nos Estados Unidos, cortando o juro mais rápido por lá. O dólar pode perder força contra o real, principalmente aqui no Brasil. Como é que vocês estão acompanhando este destaque especificamente, já que dólar vem sendo um fator bastante importante para entendermos inflação aqui no Brasil e também, claro, para demonstrar essa dinâmica de fluxo de capital pelo mundo? O que é positivo ou negativo para o dólar neste momento? É Estados Unidos mais forte, mais fraco? É mercado de trabalho forte, fraco? É inflação alta, baixa? Queria entender essa sua percepção. Claro. Bom, vamos lá, a grande aposta desse ano, né? Se você pegar o primeiro semestre, o índice dólar, né? O dólar DXY, que é o dólar especialmente contra o euro, tá? Euro, libra, franco suíço e em japonês. Ele caiu ali mais de 10%. Então a aposta de um dólar mais fraco, ela aconteceu e deu certo, essa aqui é a verdade. E essa aposta, ela deriva da expectativa que os Estados Unidos poderiam entrar numa recessão por conta das tarifas e todas as mudanças de política econômica, o que não aconteceu e não parece ser o cenário. Tá? Me surpreenderia muito se a gente caminhasse por uma recessão, porque não é isso que os indicadores de atividade mostram, né? Venda do varejo, confiança do consumidor, PIB, os PMIs, nada disso aponta para uma recessão. Mas esse foi um dos vetores. O outro vetor era exatamente isso. Bom, a economia americana desacelerando vai ter corte de juros, os yields diminuem e o mercado foi buscar alocação de capital pelo resto do mundo. Vale lembrar também, a gente acabou 2024 com bolsas americanas estavam nas máximas naquele momento, que aí isso gerou uma realocação de capital, com uma redução da exposição aos Estados Unidos, que em geral, né, nos fundos globais, roda ali na casa de 60% a 70% da alocação, ela é Estados Unidos, né? Mas quando você sai, às vezes, dos 65% e vem para 60% de alocação em Estados Unidos, esses 5%, né, que saem, vão para a Europa, vão também para o Brasil e levaram a Bolsa Brasileira aí a atingir novas máximas, levou o câmbio para baixo e esse, eu acho que o principal componente aí do dólar, para explicar o dólar, né,
contra o real tem sido fluxo gringo, né, como a gente fala. Beleza, essa foi a história do primeiro semestre. Olhando para frente, bom, olhando para frente, a gente tem um diferencial de juros ainda elevado no Brasil, o que acaba sendo positivo para atrair capital, tá, para o Brasil. A gente tem um cenário onde as tarifas colocam um componente aí de incerteza, mas que também já foi um pouco relativizado, porque o impacto econômico acaba sendo menor, seja porque o Brasil é um país fechado, seja porque tiveram alguns produtos que ficaram fora da lista, então o impacto econômico acaba sendo menor, e aí você continua tendo esse benefício, né, de um yield elevado no Brasil, que acaba atraindo o fluxo estrangeiro, o fluxo de curto prazo e taticamente para se aproveitar. Olhando ainda para frente, esse call de dólar muito fraco, especialmente frente a euro, frente a outras moedas desenvolvidas, ele já enfraqueceu bastante, já diminuiu. Isso porque, é verdade, os yields americanos agora deram uma cedida por conta do payroll, por conta de um CPI relativamente em linha comportado, mas ele é significativamente maior do que o yield na Suíça, do que o yield na Inglaterra ou mesmo na Europa. E a gente já vê um pouco dessa mudança de tônica, e até porque a economia americana ela continuou se mostrando resiliente. A gente viu o fluxo para a bolsa americana voltando às máximas, especialmente por conta de Big Techs. Então eu não apostaria num dólar tão fraco contra o resto do mundo, estou falando do DXY. Contra o Brasil, a gente tem o benefício de juros altos que ajudam. Agora, não dá para esquecer que a nossa política fiscal e o resto todo, né, da política econômica brasileira também apresenta diversos problemas e diversos inconsistências. E aí, volta e meia, quando esse fluxo vira, ele é muito rápido. A gente viu no caso do IOF como o dólar foi bater 6 muito rápido. Então, o que a gente tem falado é, bom, aproveita, né? Para quem pensa em dolarizar e reclamava do dólar alto, bom, o dólar caiu, não está mais em 6, está em 5,45, enfim. Aproveite esse dólar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente ainda tem uma eleição lá na frente que se mostra um tanto quanto incerta, até porque a gente tem um cenário aí que, com o juro caindo aqui nos Estados Unidos, abre espaço para eventualmente juro cair no Brasil. Preços comportados, né, inflação comportada são vetores que podem ser positivos para o governo atual aí na eleição do ano que vem, né? Olhando para o ano que vem, se os preços se mantiverem comportados e se você tiver um juro mais baixo caindo no Brasil, isso pode ser uma tentativa de capitalização disso pelo atual governo, né? E aí a gente sabe o impacto que isso pode ter em câmbio. Nós temos já 2 diretores dissidentes na última reunião. Votaram para tombar os juros em 0,25 ponto percentual. Foram 2 votos. Agora tem a adição, claro, do diretor indicado por Donald Trump, fazendo mais pressão para que os juros caiam. Mercado de trabalho dando sinais de enfraquecimento, inflação incômoda, mas não explosiva. O mercado faz pressão também para que estes juros cedam em setembro. Caso isso não aconteça, teremos um incômodo do mercado financeiro com a política monetária dos Estados Unidos. Qual que é a tua percepção em relação a isso? Porque vimos uma dissidência que há muito não é vista nos Estados Unidos. Exato, o cenário ele se mostra incerto, né, na medida que existe a expectativa de qual vai ser o impacto das tarifas, né, quando de fato elas acontecerem. E eu acho que a partir de agora a gente começa a ver isso, né, as tarifas foram definidas, elas já foram implementadas, você está negociando aí basicamente um acordo com a China, né, a postergação, né, das tarifas em relação à China, mas as tarifas já estão acontecendo na economia americana, você começa a ter uma melhor leitura dos dados. Esse era um dos vetores, ou um dos fatores, né, que os dirigentes do Fed, que eram contrários à corte de juros, salientavam. Mas mais e mais, sim, você tem aberto espaço para ter um corte. Como eu comentei, assim, você tem uma política hoje monetária restritiva nos Estados Unidos. Você reduzir meio ponto percentual, ainda assim você vai ter juro acima da inflação. Então não tem problema. Acho que o grande problema, ou aqueles que eram contrários à corte de juros, era, poxa, mas e se a gente tiver impacto de preços por conta das tarifas? E se eventualmente a inflação ali na frente ela surpreender, aí você vai ter que mudar a comunicação, parar de cortar juros, eventualmente ter que subir juros. Então, normalmente o Banco Central ele preza por uma comunicação mais
tranquila, mais amena e sem grandes mudanças, sem o que a gente chama de um cavalinho de pau, né? De uma hora para outra está cortando juros e agora vai voltar a subir juros. É tentar evitar isso para não gerar disruptura no mercado, né? Então, quem defendia que não deveria cortar era meio que isso, a ideia do aguardar, né? Mas eu acho que há espaço, sim, para cortar juros. Você vê que tem esses dirigentes do Fed que já eram favoráveis a esses cortes de juros. Então, acho que mais e mais vai se conjecturando. Se não acontecer em setembro, acho que sim, vai ser uma grande surpresa, né, pelo que a gente está vendo implícito na curva, especialmente de 1 a 2 anos, que está caindo hoje depois do dado, mas você pega lá a curva de 3, 5, 7 anos, já não estão, os yields não estão caindo. Né? É muito mais uma coisa pontual, de curto prazo. Se não acontecer em setembro, aí sim o mercado vai jogar todas as apostas em outubro e dezembro para fechar ainda com 2 cortes, que é exatamente o cenário que o FONC, né, quando faz as suas projeções econômicas, e o fez recentemente na reunião em junho, apresentou, olha, a gente espera que os juros acabem aí em 3,9, ou seja, em 3 pontos, entre 3,75 e 4, né? Aqui nos Estados Unidos é sempre um range. William Castro Alves, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender este CPI e os reflexos do mercado financeiro. Nos vemos numa próxima, Will. Boa semana para você. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Agradecido.